Naquela noite de Natal, Clara só queria voltar para casa e abraçar a filha. Mas o destino colocou em seu carro um passageiro que mudaria tudo. O homem que parecia apenas mais um cliente era o milionário que transformaria sua dor em amor. E quando o amor floresceu, veio a verdade que ela nunca imaginou enfrentar. O tempo deles juntos estava contado. O sol começava a se pôr quando Clara estacionou o carro na frente do pequeno prédio onde morava. Aquela luz alaranjada do entardecer invadia o para-brisa, criando sombras longas que pareciam abraçar sua solidão. Suas mãos tremiam no volante. Não de frio, mas de exaustão, de tristeza, de uma dor que parecia ter se instalado no peito e se recusava a sair. Era véspera de Natal. E ela estava ali, dirigindo para estranhos, enquanto sua filha dormia na casa da vizinha. Laura tinha apenas 3 anos. 3 anos de vida que Clara vinha construindo sozinha, tijolo por tijolo, lágrima por lágrima. Desde o dia em que o teste deu positivo e o homem que jurou amá-la simplesmente desapareceu. Sem explicação, sem despedida. Apenas um silêncio covarde que ecoava até hoje. Clara respirou fundo, limpou as lágrimas que insistiam em cair e olhou para o painel do celular. Mais uma corrida, sempre mais uma. O aplicativo apitava sem parar naquela noite, e cada notificação era ao mesmo tempo uma bênção e uma tortura. Bênção porque significava dinheiro. Tortura porque significava mais tempo longe de Laura. Ela aceitou a corrida. Endereço: um bairro nobre da cidade. Destino: o aeroporto. Vai dar uma boa grana, pensou, tentando encontrar algum consolo naquilo. Precisava. O aluguel estava atrasado. A conta de luz vencendo. E o presente de Natal de Laura ainda estava na lista de desejos, não na realidade. Antes de partir, Clara olhou para o banco de trás. Ali, pendurado no encosto, estava o sapatinho rosa de Laura. Ela tinha esquecido de tirar da última vez que levou a filha ao médico. Aquele objeto minúsculo a fez sentir um aperto no peito. Parecia tão pequeno, tão frágil, como a vida que ela tentava proteger com todas as forças. No painel, colada com fita adesiva já desgastada, estava a foto de Laura. A menina sorria com aqueles dentinhos pequenos, segurando um sorvete que tinha mais sorvete no rosto do que na casquinha. Clara tinha tirado aquela foto em um dia raro de folga, quando conseguiu levá-la ao parque. Aquele sorriso era o motivo de tudo. Era por aquele sorriso que Clara acordava antes do sol nascer para trabalhar no café. Era por ele que pegava o carro à tarde e dirigia até a madrugada. Era por ele que engolia o orgulho, as lágrimas e o cansaço. Mas naquele fim de tarde, olhando para aquela foto, Clara se perguntou: será que estou fazendo a coisa certa? Será que Laura vai lembrar dos presentes que eu compro? Ou das noites que não estive lá? A pergunta doeu mais do que qualquer conta atrasada. Clara balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos que não levavam a lugar nenhum. Não havia escolha. Mãe solo não tem luxo de escolher. Tem apenas que sobreviver. Ela ligou o carro e seguiu pela avenida iluminada por luzes natalinas que pareciam zombar da sua solidão. O trânsito estava mais leve do que o normal. As pessoas já estavam em casa, reunidas com suas famílias, rindo ao redor de mesas fartas. Famílias rindo nas calçadas. Casais de mãos dadas. Crianças correndo com balões. E ela, ali, uma estrangeira na própria vida. Clara ligou o rádio tentando preencher o silêncio. Uma música natalina tocava. Ela mudou de estação rapidamente. Não aguentava. Cada nota musical parecia arranhar feridas que ela tentava manter fechadas. O GPS indicava 20 minutos até o destino. 20 minutos de solidão. 20 minutos para se perguntar quando a vida tinha ficado tão pesada. Ela pensou no pai de Laura. Em como ele tinha sumido como fumaça. Em como tinha dito que a amava. Mas não o suficiente para ficar. Não o suficiente para assumir a responsabilidade. Não o suficiente para olhar nos olhos da filha que ajudou a criar. Clara nunca o procurou. Nunca exigiu nada. Talvez por orgulho. Talvez por medo de ouvir que não era desejada. Que Laura não era desejada. Algumas rejeições doem menos quando permanecem no silêncio. Quando chegou ao endereço, Clara sentiu o coração apertar. Era um daqueles condomínios que ela só via de longe.
Portões altos, segurança na entrada, jardins que pareciam saídos de revista. Um mundo completamente diferente do dela. O segurança conferiu a placa e liberou a entrada. Clara dirigiu devagar, observando as mansões iluminadas, as árvores de Natal enormes nas janelas, os carros importados estacionados nas garagens. Deve ser bom nunca se preocupar com dinheiro, pensou, sentindo uma pontada de inveja que logo se transformou em vergonha. Ela parou em frente a uma das casas. A porta se abriu e um homem saiu. Ele era elegante. Usava terno, mesmo sendo véspera de Natal. Carregava apenas uma pequena mala de mão. Algo no jeito dele chamava a atenção. Não era arrogância, era presença. Como se ocupasse mais espaço do que realmente ocupava. Rafael abriu a porta traseira e entrou no carro com um aceno educado. «Boa tarde», disse ele com uma voz tranquila. «Boa tarde», Clara respondeu, tentando soar profissional, embora seus olhos ainda estivessem vermelhos. «Aeroporto, certo?» «Isso mesmo». Clara iniciou o trajeto em silêncio. Normalmente ela não conversava muito com os passageiros. Preferia assim, menos chance de se expor, de mostrar a fragilidade que carregava. A luz do entardecer atravessava o vidro do carro, criando aquele dourado suave que deixava tudo mais cinematográfico, mais bonito do que realmente era. Mas Rafael quebrou o silêncio. «Trabalhando na véspera de Natal?» perguntou ele, sem julgamento na voz. Apenas curiosidade. Clara engoliu seco. «É, preciso». Sua voz saiu mais fraca do que gostaria. «Família esperando em casa?» Ela sentiu um nó na garganta. «Minha filha. Ela está com a vizinha. Ainda vou buscá-la quando terminar o turno». Houve uma pausa. Clara olhou pelo retrovisor e viu que Rafael a observava com atenção. Não com pena. Com empatia. Havia uma diferença. «Quantos anos ela tem?» Ele perguntou. 3. Deve ser difícil estar longe dela numa noite como essa. E foi essa frase. Essa simples frase que derrubou o muro que Clara vinha construindo havia horas. As lágrimas vieram sem aviso. Quentes, incontroláveis. Ela tentou disfarçar, limpando o rosto rapidamente, mas era tarde demais. «Me desculpe», murmurou envergonhada. «Eu não devia...» «Não precisa se desculpar», Rafael disse. E havia algo na voz dele. Algo genuíno. Todo mundo tem seus dias difíceis. Clara parou em um sinal vermelho e respirou fundo, tentando se recompor. «É que...» Ela começou, sem saber por que estava se abrindo com um estranho. «Eu só queria estar com ela. Só isso. Mas se eu não trabalhar, não consigo pagar as contas. E se eu não pago as contas, não consigo dar a ela o mínimo que ela merece. Você cria ela sozinha?» Clara assentiu, sentindo o peso da palavra sozinha, como uma pedra no peito. O pai dela desapareceu quando descobriu que eu estava grávida. Nunca mais vi, nunca mais soube. E desde então, é só eu e ela contra o mundo. Rafael ficou em silêncio por um momento. Quando falou novamente, havia algo diferente em sua voz. «Você é uma guerreira». Clara soltou uma risada amarga. «Não me sinto assim. Me sinto cansada. Me sinto... perdida. Guerreiros também se sentem assim». Rafael respondeu. «A diferença é que eles não desistem». Clara não sabia o que dizer. Ninguém nunca havia falado com ela daquela forma. Como se enxergasse algo nela que ela mesma não conseguia ver. Eles seguiram viagem, e a conversa continuou fluindo de uma maneira estranha, natural, como se não fossem motorista e passageiro, mas duas pessoas dividindo um momento de humanidade pura. Rafael contou que estava voltando de uma reunião de negócios, que tinha uma empresa na área de tecnologia, que passaria o Natal sozinho porque sua família morava longe. Clara percebeu que, apesar da diferença de mundos, ele também carregava solidão. Quando chegaram ao aeroporto, Clara sentiu uma pontada de tristeza. Aquela conversa tinha sido um respiro, um lembrete de que ainda era humana, não apenas uma máquina de trabalhar. Rafael pegou a carteira para pagar, mas então fez algo inesperado. Ele estendeu uma nota grande, muito grande. «Eu não posso aceitar isso», Clara disse, arregalando os olhos. «Pode sim», Rafael insistiu. «Compre um presente para sua filha. E tire a noite de folga. Vá para casa. Esteja com ela».
Clara sentiu as lágrimas voltarem. Mas, por quê? Você nem me conhece. Rafael sorriu. Um sorriso triste, como se carregasse seus próprios fantasmas. Porque todo mundo merece estar com quem ama no Natal. E porque sua filha merece ter a mãe dela por perto. Ele saiu do carro antes que Clara pudesse protestar. Mas antes de fechar a porta, ele se abaixou e olhou para ela mais uma vez. Cuide-se e cuide dela. Clara ficou ali, parada, segurando aquele dinheiro que parecia irreal. Suas mãos tremiam, seu coração disparava. Ela olhou para o retrovisor e viu o sapatinho rosa de Laura balançando. Viu a foto dela no painel, sorrindo com aqueles dentinhos pequenos. E pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu algo diferente. Esperança. Naquela tarde, ela desligou o aplicativo, pegou o dinheiro e foi direto para uma loja que ainda estava aberta. Comprou o presente que Laura tanto queria, uma boneca que cantava e dançava. Enquanto pagava, Clara sentiu uma sensação estranha. Era como se um peso tivesse sido tirado dos seus ombros. Como se pela primeira vez em muito tempo, ela não estivesse apenas sobrevivendo. Ela estava vivendo. A vendedora embrulhou o presente com papel colorido e fitas. Clara observava cada movimento como se fosse mágica. Aquilo era mais do que uma boneca. Era a prova de que ela conseguia. De que mesmo quebrada, ainda era capaz de fazer sua filha sorrir. Depois, foi buscar a filha. Dona Marta, a vizinha que cuidava de Laura, abriu a porta com um sorriso cansado. Já terminou? Pensei que ia trabalhar até mais tarde. Mudança de planos, Clara disse. E havia algo diferente na sua voz. Uma leveza que não existia há horas. Quando Laura viu a mãe, largou os brinquedos no chão e correu. Seus passinhos rápidos ecoaram pelo corredor até que ela se jogou nos braços de Clara, com toda a força que um corpo de 3 anos consegue ter. Mamãe. Oi, meu amor. Vim te buscar. Laura agarrou o pescoço da mãe com aquelas mãozinhas pequenas e apertou forte. Clara fechou os olhos e respirou fundo, sentindo o cheiro de shampoo de bebê misturado com biscoito. Aquele era o cheiro de casa. Aquele era o cheiro de propósito. Elas voltaram para casa juntas. Clara preparou chocolate quente do jeito que Laura gostava, com bastante marshmallow. Colocou músicas natalinas baixinho no celular. Enfeitou a pequena árvore que tinham na sala com as bolinhas que sobraram do ano anterior. Laura dançava pela sala, rindo, contando histórias sem sentido que só crianças conseguem inventar. Clara observava cada movimento, cada risada, gravando tudo na memória como se fosse a última vez. Porque ela sabia que momentos assim eram raros. E raros eram preciosos. Quando Laura começou a bocejar, Clara a levou para o quarto. Deu banho, vestiu o pijama com estampa de estrelas e colocou ela na cama. Mamãe, você vai dormir aqui comigo? Laura perguntou com aqueles olhos grandes e brilhantes. Vou, meu amor. Hoje eu vou. Laura sorriu e fechou os olhos, segurando a boneca nova contra o peito. Clara deitou ao lado da filha e ficou observando. Observando o peito subir e descer. Observando os cílios longos. Observando a paz estampada naquele rostinho. E então, as lágrimas vieram. Mas não eram mais lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de gratidão. Gratidão por um estranho que, sem saber, tinha devolvido a ela algo que estava perdendo. A fé de que pessoas boas ainda existiam. Gratidão por estar ali, naquele momento, naquele lugar, com aquela criança que era a razão de tudo. Clara pegou o celular e olhou para a tela. Pensou em mandar uma mensagem de agradecimento, mas não tinha o número dele. Não sabia nem o sobrenome completo. Rafael era apenas um estranho generoso que tinha cruzado seu caminho. Ou pelo menos era isso que ela pensava. O que Clara não sabia é que aquele encontro tinha sido apenas o começo. E que o homem do terno elegante voltaria à sua vida de uma maneira que ela jamais imaginaria. Porque algumas conexões não são acidentais. Algumas são escritas nas estrelas. Algumas são feitas para mudar destinos. E a história deles estava apenas começando. A vida tinha outros planos. Planos maiores. Planos que envolveriam amor, verdade e um tempo precioso que ninguém consegue controlar. Mas por enquanto, Clara apenas fechou os olhos e adormeceu abraçada à filha. E pela primeira vez em muito tempo, dormiu em paz.
Os dias seguintes ao Natal passaram como uma névoa. Clara voltou à rotina. Acordar cedo, preparar Laura, deixá-la na creche, correr para o café onde trabalhava de manhã, pegar o carro à tarde e dirigir até cansar. A mesma dança exaustiva de sempre. Mas algo tinha mudado. Toda vez que Clara olhava para a boneca que Laura abraçava para dormir, ela pensava nele, no homem do terno, no gesto inesperado, naquelas palavras que ecoavam em sua mente. Todo mundo merece estar com quem ama no Natal. Ou ela não sabia o nome completo dele. Não sabia onde encontrá-lo. Sabia apenas que ele existia. E que por alguns minutos tinha feito ela acreditar que o mundo ainda tinha bondade. Semanas se passaram. Janeiro trouxe o calor sufocante e as contas de início de ano. Clara estava no café, servindo mesas, quando sentiu o celular vibrar no bolso. Uma notificação do aplicativo de corridas. Mais um passageiro. Mais uma chance de ganhar o pão de cada dia. Ela olhou para a tela. Endereço. Um escritório no centro da cidade. Destino. Shopping. Nada de especial. Apenas mais uma corrida. Quando o turno no café terminou, Clara trocou de roupa rapidamente no vestiário, pegou as chaves do carro e seguiu para o endereço. O trânsito estava pesado, como sempre estava naquele horário. Buzinas, calor, estresse. A cidade parecia querer engolir qualquer resquício de paz que ela tentava guardar. Ela estacionou em frente a um prédio comercial envidraçado, moderno, imponente. Conferiu a placa e esperou. A porta giratória se abriu. E então, o impossível aconteceu. Rafael. Era ele, o mesmo homem do terno. A mesma presença que ocupava mais espaço do que deveria. A mesma expressão serena que carregava mistérios não ditos. Clara sentiu o coração disparar. As mãos suaram no volante. Ela piscou várias vezes, achando que estava imaginando coisas. Mas não. Era ele. De verdade. Rafael abriu a porta do carro e parou por um segundo, como se também estivesse processando a cena. Você, ele disse, e havia surpresa genuína na voz. Eu, Clara respondeu, tentando não tremer. Um sorriso lento se formou no rosto dele. Que coincidência. Coincidência, ela repetiu. Mas algo dentro dela sussurrava que coincidências assim não existiam. Rafael entrou no carro e o silêncio que se instalou entre eles era diferente. Não era desconfortável, era carregado, como se houvesse 1000 coisas a serem ditas e nenhuma palavra suficiente. Como está sua filha? Ele perguntou, quebrando o gelo. Clara sentiu um calor no peito. Ele tinha se lembrado. Ela está bem. Muito bem. Graças a você tivemos um Natal especial. Fico feliz em saber. Clara dirigiu, mas sua mente estava em outro lugar. Queria perguntar tantas coisas. Quem ele era? Por que tinha feito aquilo? Se pensava nela, assim como ela tinha pensado nele. Mas não perguntou. Apenas dirigiu. Rafael, por sua vez, olhava pela janela, mas vez ou outra seus olhos encontravam os dela pelo retrovisor. E toda vez que isso acontecia, Clara sentia algo diferente. Uma conexão. Um fio invisível puxando um em direção ao outro. Posso te fazer uma pergunta? Rafael disse, quebrando o silêncio novamente. Claro. Por que você faz isso? Trabalhar tanto? 2 empregos. Dirigir até tarde. Por quê? Clara respirou fundo. Porque é o que eu tenho que fazer. Não há outra opção. Sempre há outras opções. Não quando você é mãe solo e não tem ninguém, Clara respondeu. E a sinceridade doeu até nela mesma. Rafael ficou em silêncio por um momento. Quando falou novamente, havia algo mais profundo em sua voz. Eu te admiro. De verdade. Você é mais forte do que imagina. Não me sinto forte. Clara admitiu. Me sinto cansada. Força não é não se cansar. Força é continuar, mesmo cansado. Clara sentiu um nó na garganta. Ninguém nunca tinha verbalizado aquilo. Ninguém nunca tinha visto além da superfície. Eles chegaram ao shopping. Clara estacionou na entrada, esperando que ele saísse como da última vez. Mas Rafael não se moveu. Você já almoçou? Ele perguntou. Clara piscou confusa. O quê? Almoço. Já comeu? Ainda não, mas eu preciso trabalhar. Tire 1 hora.
Rafael insistiu. Almoce comigo. Só isso. 1 hora da sua vida. Deixe eu te agradecer de verdade pelo que você faz. Pela pessoa que você é. Clara olhou para ele, incrédula. Aquilo não era normal. Passageiros não faziam isso. Estranhos não faziam isso. Mas Rafael não era mais um estranho, era? Eu não sei. Ela hesitou. Por favor, ele disse. E havia algo tão genuíno naquele pedido que Clara sentiu suas defesas desmoronarem. Ok. Ela finalmente concordou. 1 hora. Eles desceram do carro e caminharam lado a lado até a praça de alimentação. Clara se sentia estranha, deslocada. Ela estava com a roupa de trabalho, simples, gasta pelo tempo. Ele estava impecável, como sempre. Mas Rafael não parecia se importar. Eles pediram comida e se sentaram em uma mesa perto da janela. A luz do sol entrava forte, iluminando o rosto dele de um jeito que fez Clara perceber os detalhes que não tinha notado antes. Ele era bonito, muito bonito. Mas não era só isso. Havia algo nos olhos dele, uma tristeza, uma urgência, como se estivesse vivendo cada momento com intensidade, porque sabia que momentos eram finitos. Me conte sobre você, Rafael disse, tirando Clara dos pensamentos. Não há muito a contar, ela respondeu, mexendo na comida com o garfo. Tenho certeza que há. E então, sem saber por quê, Clara começou a falar. Falou sobre Laura, sobre como descobriu a gravidez sozinha, sobre o medo, sobre a solidão, sobre as noites acordada, se perguntando se seria capaz. Falou sobre os trabalhos, sobre as contas, sobre os sonhos que teve que engavetar porque a realidade batia mais forte. E Rafael ouviu. Ouviu cada palavra como se fosse a coisa mais importante do mundo, sem interromper, sem julgar, apenas ouvindo. Quando Clara terminou, percebeu que tinha falado por quase meia hora sem parar. Me desculpe, ela disse envergonhada. Eu falei demais. Não falou, Rafael disse, e havia emoção na voz dele. Você falou exatamente o que precisava falar. E você? Clara perguntou, virando a mesa. Quem é você, Rafael? Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Alguém que aprendeu tarde demais o que realmente importa. E o que importa? Pessoas, momentos, conexões reais. Não dinheiro, não sucesso. Nada disso significa algo se você está sozinho. Clara observou o rosto dele. Havia algo ali, algo não dito, algo que ele carregava como ela carregava suas próprias dores. Você está sozinho? Ela perguntou baixinho. Rafael segurou o olhar dela. Estive, por muito tempo, mas talvez não esteja mais. O coração de Clara acelerou. Aquilo não era só uma conversa, era outra coisa, algo maior, algo assustador e lindo ao mesmo tempo. Eles ficaram ali por mais tempo do que Clara tinha planejado. Conversaram sobre tudo e nada, sobre a vida, sobre sonhos, sobre medos. E quando finalmente se levantaram para ir embora, Rafael fez algo inesperado. Ele estendeu um cartão. Esse é meu número, ele disse. Se você precisar de qualquer coisa mesmo, me liga. Ou, se só quiser conversar, também pode ligar. Clara pegou o cartão com mãos trêmulas. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou, a voz embargada. Rafael olhou fundo nos olhos dela. Porque desde aquela noite no carro, eu não consigo parar de pensar em você, na sua força, na sua luta. E eu sei que parece loucura, mas eu queria te conhecer melhor, se você deixar. Clara sentiu as lágrimas ameaçarem cair. Ninguém nunca tinha dito algo assim para ela. Ninguém nunca tinha visto valor onde ela só via cansaço. Ok, ela sussurrou. Ok. Rafael sorriu. Um sorriso de verdade, que iluminava o rosto inteiro. Eles se despediram ali. Clara voltou para o carro com o coração acelerado e o cartão apertado na mão. Naquela noite, depois de colocar Laura para dormir, ela ficou olhando para aquele pedaço de papel. Rafael Monteiro, empresário, um número de telefone e um convite para algo que ela não sabia se estava pronta para aceitar. Mas uma coisa era certa. O destino tinha colocado ele em seu caminho 2 vezes. E Clara começava a acreditar que talvez, só talvez, o universo estava tentando lhe dizer algo. Algo sobre recomeços. Algo sobre esperança. Algo sobre um amor que ainda nem sabia que existia,
mas que já começava a florescer no silêncio do improvável. Ela guardou o cartão na carteira e, pela primeira vez em anos, foi dormir com um sorriso no rosto. O tipo de sorriso que só nasce quando a vida decide surpreender. E a vida dela estava prestes a mudar de formas que ela jamais imaginaria. Clara ficou 3 dias olhando para aquele cartão. 3 dias pegando ele da carteira, lendo o nome gravado em letras elegantes, sentindo o peso do papel entre os dedos. 3 dias se perguntando se devia ligar. Se devia dar aquele passo. Se devia permitir que algo florescesse em um coração que há tanto tempo estava fechado. Porque ligar para Rafael significava mais do que uma simples ligação. Significava acreditar. Significava arriscar. Significava abrir a porta para algo que ela não sabia se estava preparada para enfrentar. No 4º dia, enquanto lavava a louça do café da manhã com Laura brincando na sala, Clara tomou uma decisão. Ela secou as mãos no pano de prato, pegou o celular e digitou o número antes que a coragem escapasse pelos dedos. O telefone tocou 1 vez, 2 vezes, 3. Clara estava prestes a desligar quando ouviu a voz dele. Alô? Seu coração disparou. Oi, sou eu. Clara, a motorista. As palavras saíram atropeladas, nervosas. Houve uma pausa do outro lado. Então, um sorriso na voz. Clara, eu estava esperando você ligar. Estava? Todos os dias. Algo dentro dela se aqueceu, como se o sol tivesse nascido dentro do peito. Eu não sabia se devia. E por que ligou? Clara olhou para Laura, que empilhava blocos coloridos no chão, a língua para fora em concentração total. Porque passei os últimos dias tentando encontrar uma razão para não ligar. E não consegui. Rafael riu. Uma risada baixa, genuína, que fez Clara sorrir sem perceber. Está livre agora? Ele perguntou. Agora? Sim, agora. Quero te ver. O coração dela pulou. Eu estou com minha filha. Melhor ainda, quero conhecê-la. Clara sentiu um misto de pânico e ternura. Ninguém nunca tinha pedido para conhecer Laura. Ninguém nunca tinha demonstrado interesse em fazer parte daquela vida. Tem certeza? Absoluta. E foi assim que, meia hora depois, Clara estava sentada em um banco de praça, observando Rafael se aproximar com 2 sorvetes nas mãos. Laura se escondeu atrás das pernas da mãe quando o viu, tímida, mas curiosa. Rafael se abaixou até ficar na altura dela. Oi, Laura. Meu nome é Rafael. Ouvi dizer que você gosta de sorvete. Laura olhou para a mãe, pedindo permissão silenciosa. Clara assentiu, o coração apertado de uma forma boa. Eu gosto, Laura disse baixinho, pegando o sorvete com as 2 mãos. Eles passaram a tarde ali. Rafael sentado ao lado de Clara, conversando sobre coisas simples, enquanto Laura brincava no balanço. Ele contava histórias engraçadas sobre reuniões de trabalho. Clara ria, descobrindo que rir assim era algo que ela tinha esquecido como fazer. Em certo momento, Laura caiu e ralou o joelho. Antes que Clara pudesse se levantar, Rafael já estava lá, agachado ao lado da menina, limpando a ferida com delicadeza, dizendo que ela era muito corajosa. Clara observava a cena com os olhos marejados. Aquilo não era normal. Homens não faziam isso. Não por mulheres que mal conheciam. Não por crianças que não eram suas. Mas Rafael não era como os outros homens que ela tinha conhecido. Ele era diferente de uma forma que assustava e acalmava ao mesmo tempo. Quando o sol começou a se pôr, Rafael se levantou para ir embora. Posso te ver de novo? Ele perguntou. Quando? Amanhã? Clara sorriu. Amanhã. E assim começou. Dias se transformaram em semanas. Semanas em algo que começava a parecer com rotina. Rafael aparecia nos horários mais inesperados. Às vezes, levava café para ela no trabalho. Outras vezes, esperava na saída da creche com Laura e caminhavam os 3 até em casa. Ele nunca pedia nada, apenas oferecia. Presença, atenção, cuidado. Clara sentia as defesas desmoronando, uma por uma. E quanto mais tempo passava com ele, mais percebia algo estranho. Rafael tinha uma intensidade nos olhos, uma urgência, como se cada momento fosse precioso demais para desperdiçar. Ela percebeu que ele nunca falava de futuro distante.
Nunca dizia ano que vem ou daqui a alguns anos. Sempre era agora, hoje, este momento. E havia dias em que ele parecia mais cansado, mais pálido, como se carregasse um peso invisível que o consumia por dentro. Clara tentava perguntar, mas ele sempre desviava, sempre sorria, sempre mudava de assunto. Até que uma noite, depois de colocar Laura para dormir, eles estavam sentados no sofá pequeno da sala, a televisão ligada em algum programa que nenhum dos dois assistia de verdade. Rafael, Clara disse, virando-se para encará-lo. Eu preciso saber. Saber o quê? O que você está escondendo? Ele ficou tenso. A mandíbula travou. Os olhos fugiram dos dela. Clara, não minta para mim. Ela pediu, a voz firme, mas quebrando. Por favor. Eu sei que tem algo. Eu sinto. Desde o primeiro dia. Tem algo que você não está me contando. Rafael fechou os olhos e respirou fundo. Quando os abriu novamente, havia lágrimas ali. Lágrimas. Clara sentiu o mundo parar. Eu estou doente, ele disse. E cada palavra parecia arrancada de um lugar profundo. Muito doente. Doente como? Eu tenho uma condição. Rara. Sem cura. Os médicos me deram tempo limitado. O ar saiu dos pulmões de Clara como se alguém tivesse socado seu peito. Quanto tempo? Rafael hesitou. Alguns anos. Talvez mais. Talvez menos. Eles não sabem ao certo. Por que você não me contou? Porque eu não queria que você me olhasse com pena, ele disse, a voz rachando. Porque eu não queria ser o homem doente. Eu queria ser apenas Rafael, o homem que te faz sorrir, o homem que brinca com sua filha, o homem que te olha e vê o futuro, mesmo que esse futuro seja curto. Clara sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Seu coração estava em pedaços, mas ao mesmo tempo tudo fazia sentido. A urgência, a intensidade, a forma como ele vivia cada momento como se fosse o último. Eu entendo se você quiser que eu vá embora, Rafael disse, limpando os próprios olhos. Eu entendo se isso for demais. Você já tem tanto peso nas costas. Não precisa carregar o meu também. Clara olhou para ele. Para aquele homem que tinha entrado na sua vida como um passageiro de carro e se tornado algo tão maior, tão essencial. Ela pensou em Laura, pensou na dor, pensou em tudo que poderia dar errado. Mas então, pensou em tudo que já estava dando certo. Pensou nos sorrisos, nos momentos, na forma como ele olhava para ela como se fosse a coisa mais importante do mundo. Não, ela disse, firme. Não? Não. Você não vai embora. Não, isso não é demais. E não, eu não vou desistir de você só porque o tempo é curto. Rafael a olhou, incrédulo. Clara, eu passei a vida inteira sobrevivendo, ela disse, segurando as mãos dele, trabalhando até cansar, lutando sozinha, esquecendo como é viver. E aí você apareceu. E pela primeira vez em anos, eu me senti viva. Eu me senti vista. Eu me senti amada. Você é amada, Rafael sussurrou. Você não tem ideia do quanto. Então me deixa te amar de volta, Clara pediu, a voz tremendo. Me deixa viver esse tempo com você. Não importa quanto seja. 1 ano, 5 anos, 10. Eu quero cada segundo. Vai doer, Rafael alertou. No final vai doer muito. Eu sei, Clara disse, tocando o rosto dele. Mas vai valer a pena. Cada lágrima vai valer a pena, porque eu vou ter te amado. Porque eu vou ter vivido algo real, algo verdadeiro. Rafael puxou ela para perto e abraçou forte. Tão forte que Clara sentiu os batimentos do coração dele contra o seu. 2 corações batendo. 2 destinos entrelaçados. 2 pessoas que tinham encontrado luz uma na outra no meio do caos. Eu te amo, Rafael sussurrou no ouvido dela. Eu te amo desde aquele dia no carro quando você chorou falando da sua filha. Eu te amo por ser forte mesmo quando está quebrada. Eu te amo por ser real num mundo de pessoas falsas. Clara chorou. Chorou porque aquelas palavras eram tudo que ela sempre quis ouvir e nunca achou que ouviria. Eu também te amo, ela disse de volta. E eu não vou desperdiçar nenhum segundo do tempo que temos. Eles ficaram assim, abraçados no sofá, enquanto o mundo continuava girando lá fora. E naquele momento, Clara entendeu algo. O amor não é sobre quanto tempo você tem. É sobre o que você faz com o tempo que tem.
É sobre escolher estar presente, escolher ser verdadeiro, escolher viver intensamente, mesmo sabendo que o fim vai chegar, porque o fim sempre chega, para todos. A diferença é que alguns escolhem ter medo do fim, e outros escolhem abraçar o agora. Clara tinha escolhido o agora, e pela primeira vez na vida, ela não estava apenas sobrevivendo. Ela estava vivendo, realmente vivendo. Nos dias que seguiram, algo mudou. Não entre eles, mas dentro deles. Rafael passou a frequentar a vida de Clara com naturalidade. Ele estava lá nas manhãs, ajudando a preparar Laura para a creche. Estava lá nas tardes, dividindo o volante do Uber quando ela estava cansada demais. Estava lá nas noites, contando histórias para Laura antes de dormir. E Laura, com aquela sabedoria misteriosa que só crianças têm, aceitou eles sem perguntas. Para ela, Rafael não era o namorado da mãe. Era o Fael, o homem que fazia panquecas engraçadas, o homem que inventava vozes para os brinquedos, o homem que a fazia rir. Clara observava a relação dos dois com o coração apertado e ao mesmo tempo expandido, porque ela sabia. Sabia que quando Rafael se fosse, não seria só ela que sentiria falta, seria Laura também. Mas olhando para a felicidade no rosto da filha, para os risos que enchiam a casa, para a luz que tinha voltado a brilhar naquele lar que antes era apenas um abrigo, Clara sabia que tinha feito a escolha certa. Melhor ter amado e perdido do que nunca ter amado. Melhor ter vivido intensamente por pouco tempo do que ter sobrevivido mornamente por uma vida inteira. Uma noite, depois de Laura dormir, Rafael pegou a mão de Clara e disse: "Casa comigo." Ela piscou, achando que tinha ouvido errado. "O quê?" "Casa comigo. Oficialmente. Quero acordar todo dia ao seu lado. Quero que você e Laura levem meu sobrenome. Quero que cada segundo que me resta seja ao lado de vocês duas." Clara sentiu as lágrimas virem de novo. "Você tem certeza?" "Nunca tive tanta certeza de nada na vida." E ali, na sala pequena de um apartamento simples, com apenas a luz da lua entrando pela janela, Clara disse sim. Sim para o amor. Sim para a vida. Sim para aproveitar cada momento como se fosse um presente. Porque era exatamente isso que aquele tempo seria. Um presente. Curto, talvez, mas infinitamente precioso. O casamento aconteceu num sábado de sol. Não foi em uma igreja grandiosa. Não teve centenas de convidados. Não teve vestido de grife ou festa extravagante. Foi simples, pequeno, perfeito. Clara usava um vestido branco que tinha comprado em uma loja do centro. Nada caro, nada elaborado. Mas quando Rafael a viu caminhando em direção a ele, os olhos dele se encheram de lágrimas. "Você está linda." Ele sussurrou quando ela chegou perto. "Você também." Clara respondeu segurando as mãos dele. Laura estava ao lado deles, usando um vestido rosa com uma coroa de flores na cabeça. Ela não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sabia que era importante. Que era especial. Dona Marta estava lá, chorando discretamente em um dos bancos. Alguns colegas de trabalho de Clara, um ou outro conhecido. Mas o que importava não era a quantidade de pessoas, era a qualidade do momento. Quando o juiz perguntou se Rafael aceitava Clara como esposa, ele respondeu com a voz firme: "Aceito, para todo o tempo que me for dado." E quando perguntaram a Clara, ela olhou fundo nos olhos dele e disse: "Aceito, para todo o tempo que formos um." Não havia promessas de "até que a morte nos separe", porque ambos sabiam que a morte estava mais perto do que gostariam. Mas havia promessas de amor, de presença, de viver cada segundo com intensidade. Quando se beijaram, Laura aplaudiu, e toda a pequena cerimônia se encheu de risos e lágrimas misturadas. Depois, foram para um restaurante simples. Comeram, riram, brindaram com suco de uva porque Rafael já não podia beber álcool por conta dos remédios. E quando a noite caiu, os três voltaram para casa. Não para a casa antiga e pequena de Clara, mas para a nova casa, a casa de Rafael, que agora era deles. Era uma casa grande demais para 3 pessoas, mas ao mesmo tempo parecia pequena com todo o amor que cabia dentro dela. Laura ganhou um quarto inteiro só para ela, com uma cama de princesa, prateleiras cheias de livros e brinquedos que ela nunca imaginou ter.
Quando Clara a colocou para dormir naquela primeira noite, a menina segurou o rosto da mãe com as mãozinhas e perguntou: Mamãe, agora a gente é feliz para sempre? Clara sentiu o coração apertar. Como explicar para uma criança que, para sempre, às vezes é mais curto do que deveria? A gente é feliz agora, meu amor, ela disse beijando a testa da filha. E isso é o que importa. Laura sorriu, satisfeita com a resposta, e fechou os olhos. Clara ficou ali mais alguns minutos, observando a respiração tranquila da filha, pensando em como a vida tinha mudado tão rápido, em como poucos meses atrás ela estava dirigindo um carro chorando, achando que nunca sairia daquele buraco. E agora estava ali, casada, em uma casa que parecia saída de um sonho, com um homem que a amava de verdade, mas com um relógio invisível marcando cada segundo. Quando saiu do quarto, encontrou Rafael na varanda, olhando para o céu estrelado. Não consegue dormir? Ela perguntou, abraçando ele por trás. Não quero dormir, ele respondeu. Não quero desperdiçar tempo dormindo quando posso estar acordado com você. Clara encostou a cabeça nas costas dele. A gente precisa descansar também. Eu sei. Mas tem noites em que eu olho para você e penso, e se eu adormecer e não acordar? E se essa for minha última chance de te ver assim, sob a luz das estrelas, com esse sorriso no rosto? Rafael, ele se virou para encará-la, segurando o rosto dela com as duas mãos. Eu quero gravar cada momento, cada expressão, cada som da sua voz. Porque quando eu não estiver mais aqui, essas memórias vão ser tudo que eu vou levar comigo. Clara sentiu as lágrimas rolarem. Não fala assim. Você ainda tem tempo. A gente ainda tem tempo. Eu sei, e eu vou aproveitar cada segundo. Mas eu preciso que você saiba. Ele hesitou como se as palavras fossem difíceis demais. Eu preciso que você saiba que você me salvou. Como assim? Antes de te conhecer, eu estava apenas esperando o fim, trabalhando para distrair a mente, evitando conexões porque achava que não valia a pena deixar ninguém sofrer depois. Eu estava vivo, mas não estava vivendo. E aí você entrou naquele carro, chorando por estar longe da sua filha, lutando por uma vida que a maioria das pessoas daria como perdida. E eu vi força, vi propósito. Vi o que significa realmente viver. Você também me salvou. Clara sussurrou. Você me mostrou que ainda existem homens bons, que ainda existe amor verdadeiro, que eu mereço ser feliz. Eles se beijaram ali, sob as estrelas, com um mundo silencioso ao redor. E naquele beijo havia gratidão, havia amor, havia a consciência dolorosa e linda de que cada momento era um presente. Os meses seguintes foram os mais intensos da vida de Clara. Rafael insistiu que ela largasse os 2 empregos, que se dedicasse a viver, não apenas sobreviver. No começo, Clara resistiu. Não estava acostumada a depender de ninguém. Mas ele foi persuasivo. Deixa eu cuidar de você, ele pediu. Deixa eu dar a você e a Laura a vida que vocês merecem. Pelo menos enquanto eu puder. E ela aceitou. Não por dinheiro, mas porque percebeu que aceitar ajuda também era uma forma de amor. Clara passou a acordar sem despertador, a tomar café da manhã com calma, a levar Laura para a escola sem pressa, a buscar ela no fim do dia com tempo de sobra para brincar no parque. Rafael trabalhava de casa sempre que possível. Ele tinha uma empresa bem-sucedida, mas delegou mais responsabilidades para poder passar tempo com a família. Porque família era o que eles tinham se tornado. Almoços juntos, tardes no jardim, noites de filme com Laura entre os 2 no sofá, domingos na praia, construindo castelos de areia que o mar levava embora, mas que ficavam gravados na memória. Clara fotografava tudo, cada sorriso, cada abraço, cada momento banal que era, na verdade, extraordinário, porque ela sabia. Mesmo nos dias bons, ela sabia que o relógio continuava correndo, e Rafael piorava aos poucos. Eram coisas pequenas no começo, um cansaço maior, uma falta de ar ao subir escadas, um tremor nas mãos que antes não existia. Ele tentava esconder, mas Clara via e morria um pouco por dentro cada vez. Teve um dia em que Laura perguntou: Rafael, por que você toma tanto remédio? Rafael se abaixou na altura dela e disse: porque eu estou doente, pequena. Meu corpo não funciona direito. Mas você vai ficar bom? Ele olhou para Clara,
que estava na cozinha segurando uma xícara com tanta força que os dedos ficaram brancos. Eu vou ficar bem enquanto estiver com vocês, ele respondeu. E isso é tudo o que importa. Laura o abraçou, e Clara teve que sair da sala para chorar em silêncio no banheiro, porque a dor estava chegando. Devagar, mas chegando. Uma noite, meses depois do casamento, Rafael teve uma crise. Ele estava bem durante o jantar, rindo, contando histórias. Mas quando foram dormir, ele começou a tossir. Uma tosse forte que não parava. Clara sentou na cama, apavorada, enquanto ele tentava recuperar o fôlego. Eu estou bem, ele disse, mas a voz saiu fraca. Não está, Clara respondeu, já pegando o telefone. Eu vou ligar para o médico. Clara não precisa... Precisa! Ela gritou, e então percebeu que estava gritando. Respirou fundo, tentando se acalmar. Por favor, Rafael, deixa eu ligar. Ele assentiu, cansado demais para discutir. O médico veio, examinou, ajustou os remédios. Disse palavras que Clara já esperava, mas ainda doíam como facas. Está progredindo. Precisamos reforçar os cuidados. Quando o médico foi embora, Clara deitou ao lado de Rafael na cama. Ele estava exausto, quase dormindo. Me desculpa, ele murmurou. Pelo quê? Por não poder te dar mais tempo. Por não poder envelhecer ao seu lado. Por não poder ver Laura crescer. Clara segurou a mão dele, entrelaçando os dedos. Não pede desculpas por isso. Você me deu a coisa mais preciosa que alguém pode dar. Você me deu amor verdadeiro. Você me mostrou como viver. E esses meses com você valeram mais do que anos vazios. Você vai ser feliz de novo, Rafael disse, a voz sonolenta. Depois, quando eu não estiver mais aqui, promete que vai ser feliz. Não fala assim agora, descansa. Promete, Clara. Ela fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem. Eu prometo, mas só se você prometer que vai lutar, que vai ficar o máximo de tempo possível comigo, com a gente. Eu prometo, ele sussurrou, e então adormeceu, a respiração pesada, mas regular. Clara ficou acordada a noite inteira, observando o peito dele subir e descer. Cada respiração era uma vitória. Cada batimento cardíaco era um presente. Ela pensou em como a vida era injusta. Como podiam encontrar amor verdadeiro e ao mesmo tempo ter prazo de validade? Mas então pensou em algo que Rafael tinha dito uma vez. É melhor ter amado por pouco tempo com intensidade do que nunca ter amado de verdade. E era verdade. Mesmo sabendo que a dor viria, mesmo sabendo que o fim estava cada vez mais perto, Clara não se arrependia. Não se arrependia de ter aceitado aquele dinheiro no Natal. Não se arrependia de ter ligado para ele. Não se arrependia de ter dito sim ao casamento. Porque pela primeira vez na vida, ela tinha vivido. Realmente vivido. E Rafael também. Dois corações batendo em sincronia, mesmo sabendo que um deles pararia antes do outro. Mas até lá, eles teriam cada amanhecer, cada pôr do sol, cada risada de Laura, cada abraço apertado, cada palavra de amor. Teriam memórias, memórias que ninguém poderia tirar, memórias que durariam para sempre, mesmo quando o tempo se esgotasse. Na manhã seguinte, Rafael acordou mais fraco, mas ainda sorriu ao ver Clara ao lado dele. Bom dia, meu amor. Bom dia, ela respondeu, beijando a testa dele. Que dia é hoje? Clara pensou por um segundo. Sábado. Então vamos fazer algo especial. Os três. Vamos ao zoológico. Laura anda pedindo há semanas. Você tem certeza? Você está... Estou vivo, Rafael interrompeu. E enquanto eu estiver, eu vou viver. Vamos? Clara sorriu entre lágrimas. Vamos. E foram. Passaram o dia inteiro vendo animais, comendo pipoca, rindo das caretas que Laura fazia para os macacos. Rafael cansou rápido, mas não reclamou. Apenas segurava a mão de Clara com uma força que dizia: eu estou aqui, ainda estou aqui. E quando voltaram para casa naquela noite, com Laura dormindo nos braços de Clara, Rafael olhou para as duas e pensou: isso é o que eu queria. Não uma vida longa e vazia, mas uma vida curta e cheia de amor. E naquele momento, apesar da doença, apesar do medo, apesar de tudo, ele era feliz, completamente feliz. Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional.
Havia dias em que Rafael acordava bem, disposto, brincava com Laura, ajudava Clara na cozinha, trabalhava algumas horas no computador. Nesses dias, era quase possível esquecer. Quase possível fingir que tudo estava normal. Mas havia outros dias. Dias em que ele não conseguia levantar da cama. Dias em que a dor era tanta que ele apenas fechava os olhos e respirava fundo, tentando não deixar Clara ver o quanto estava sofrendo. Mas ela via. Sempre via. E morria um pouco junto com ele a cada vez. Clara tinha se tornado especialista em disfarçar a dor na frente de Laura. Sorria quando a filha entrava no quarto. Inventava histórias sobre o Fael estar só cansadinho. Prometia que logo ele ia melhorar. Mas Laura estava crescendo. E crianças, por mais que não entendam tudo, sentem. Ela começou a fazer perguntas mais difíceis. Mamãe, o Fael vai embora? Embora para onde, meu amor? Para o céu. Como a vovó da escolinha. Clara sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como explicar morte para uma criança de 4 anos? Como preparar um coração tão pequeno para uma perda tão grande? Ela se ajoelhou na altura da filha e segurou as mãozinhas dela. O Fael está muito doente, Laura. E um dia, sim, ele vai para o céu. Mas enquanto ele estiver aqui com a gente,